no capítulo 1, quer dizer, no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Até aí a leitura do texto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus amado Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, por meio dessa série, ao longo do livro de Marcos, série essa expositiva, que possamos, ó Deus, aprender acerca do Teu Evangelho. Peço que o Senhor venha trabalhar no coração da Tua igreja por meio deste livro. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos pregadores para que possam expor o texto com fidelidade, com clareza e com firmeza. E é no nome de Jesus que oramos, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, nesse dia, daqui em diante, ao longo dessa série, no Evangelho de Marcos, estaremos com o Senhor embarcando no Evangelho conhecido como o Evangelho da Ação, um Evangelho de ação. E é conhecido assim por focar nos feitos, nos atos poderosos de Cristo, em seus milagres, em suas obras, e não tanto em seus discursos, em suas falas. Algo bastante desafiador para nós que estaremos trazendo a exposição da palavra. E eu creio que muitos pregadores já se sentiram ameaçados pelo Evangelho de Marcos, ou até mesmo deixaram de lado o Evangelho, muitos crentes inclusive, considerando o Evangelho de Marcos inferior aos demais evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, por ser um evangelho mais resumido. Propositalmente é mais resumido, omitindo assim os discursos de Jesus. Aí muitos podem pensar: ó Senhor, como que eu vou desenvolver o meu sermão? Se há pouca doutrina, pois há pouco discurso. E eu digo que se nós pensarmos assim, nós estamos enganados. Pois o Senhor nos comunicou, ensinou muito, por meio de seus feitos, por meio de seus milagres, por meio de suas obras. Cristo fala por meio de suas ações. Ao contrário de nós que muitas vezes podemos falar e não ter obras que testificam aquilo que falamos. Obrigado, meu amor, por pedir para eu abaixar o volume. Ainda bem que está lá. Tá assim. Isso que é bom, né? A gente não percebe. Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho da Ação, o Evangelho de Marcos. E a linguagem utilizada no Evangelho de Marcos é vigorosa, é dinâmica e transmite uma sensação de urgência.
e movimento. O autor frequentemente usa termos como imediatamente, ou logo após, ou imediatamente após, para conectar diferentes cenas e mostrar com rapidez como Jesus e os seus seguidores agiam. E Jesus, o Deus eterno, ao encarnar e se adentrar no espaço-tempo, isso é paradoxal, ele é um homem que sabia aproveitar o seu tempo durante o seu ministério. Remir o tempo. E essa costuma ser uma das coisas que nós mais falhamos, que é administrar o nosso tempo. Que possamos tirar proveito dessa característica do Evangelho de Marcos. E quem é Marcos? O autor do Evangelho de Marcos é tradicionalmente identificado como João Marcos, colaborador próximo do apóstolo Pedro. A primeira menção a João Marcos no Novo Testamento ocorre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Nessa passagem, os irmãos, creio que os irmãos lembram, Pedro, milagrosamente, ele é libertado da prisão e ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos discípulos estavam reunidos em oração. Está lá em Atos 12, 12. Então nós vemos que Marcos, assim como Lucas, diferentemente de Mateus e de João, Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos, mas eles estavam intimamente ligados ao colegiado apostólico. E a tradição, embora eu pensava que estava nas Escrituras, sempre ouvi a respeito disso e nunca me atentando, a tradição vai dizer que ele era primo de Barnabé, que foi aquele mesmo que estendeu a mão para Paulo, quando a igreja desconfiava de Paulo, por Paulo ter sido um perseguidor da igreja. Barnabé, o compassivo, aquele que olhou para Paulo com misericórdia e estendeu as mãos para Paulo. E por Marcos ser próximo a Pedro, que nós vemos que Pedro, ao sair da prisão milagrosamente, quando ele foi libertado por Deus, através de anjos que o libertaram da prisão, nós vemos que Pedro foi justamente para a casa de João Marcos, onde a igreja se reunia. E por eles serem próximos, há uma tese de que Marcos, ele foi um intérprete de Pedro, um tradutor de Pedro, que falava e Marcos escrevia. E alguns pais da igreja, como Papias, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, testificam isso em seus escritos. Os pais da igreja, não sabem, né? São chamados aquela geração após os apóstolos. São os pais da igreja. Então, essa é a ligação de Marcos com Pedro. E a ligação de Marcos com o apóstolo Paulo? Quando Barnabé e Paulo estavam se preparando para iniciar sua primeira viagem missionária, eles decidiram levar o jovem João Marcos com eles. O versículo 25 do capítulo 12 de Atos afirma: e Barnabé e Saulo, que é Paulo, a última vez que Paulo é chamado de Saulo, Barnabé e Paulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo também a João, que tinha por sobrenome Marcos. E mais tarde, durante a viagem missionária, a primeira viagem missionária, João Marcos, que era muito novo, se sentiu ameaçado, se sentiu com medo, e decidiu deixar Paulo e Barnabé e retornar a Jerusalém, ou seja, abandonar a sua missão. Ele abandonou a missão. E quando Marcos, arrependido por ter abandonado a missão, ter deixado Paulo e Barnabé, ele se arrepende e quer voltar. Paulo não quis mais aceitar Marcos com eles.
Isso acabou causando um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé, o compassivo, quis receber João Marcos de volta. Paulo, e logo Paulo, que era o perseguidor da igreja, que foi recebido com misericórdia por Barnabé, não recebeu Marcos de volta. E olha que coisa, Paulo endurecido e Barnabé novamente compassivo. Olha quanto nós podemos aprender com Barnabé. No entanto, posteriormente, João Marcos se reconciliou com Paulo e se tornou um colaborador valioso na missão, como mencionado em alguma das cartas de Paulo. Na última carta de Paulo, antes dele sofrer o martírio, ele fala de Marcos de modo tocante. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 9, Paulo diz para Timóteo: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então é esse João Marcos. E só uma última curiosidade a respeito de Marcos. Uma breve introdução ao longo, para caminharmos ao longo dessa série, né? Já estou chegando ao fim a respeito de Marcos. A última curiosidade para irmos sim à verdadeira estrela, que é o Senhor Jesus Cristo. Vemos que Marcos, ele tem em seu cadastro um fracasso missionário em um momento importante. E a tradição vai dizer que ele foi um intérprete de Pedro, que teve em seu cadastro também um fracasso. Ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Conclusão: este evangelho nos apresenta um fraco missionário, a contar a história de um fraco apóstolo. Mas a graça de Deus sustentou tudo isso. E é isso que atrai, pois é uma mistura de derrota e transformação. Esses homens falharam e Deus não os abandonou. Continuou trabalhando com eles e principalmente neles. E nós não somos diferentes desses homens. Que o Senhor Jesus Cristo possa trabalhar em nós do mesmo modo. Temos tantas falhas, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça nos eleitos de Deus. Agora, partindo para a exposição propriamente dita. Versículos 1, 2 e 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Marcos já começa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui ele está introduzindo o início do cumprimento do Evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos, já falamos diversas vezes o que significa Evangelho. Boa notícia, boas novas, que tinha sido anunciado pelo Senhor ao longo de todo o Antigo Testamento. E se cumpriu, mostrando não somente a fidelidade de Deus, mas também a soberania de Deus ao conduzir a história. E essa boa notícia, desde lá de Gênesis 3,15, de que haveria de vir um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente da mulher também seria descendente de um povo escolhido por Deus. Dentre a humanidade caída, um povo separado, um povo santo.
E Deus não só cuidou desse povo, mas também fez uma aliança com esse povo. E a principal promessa dessa aliança é que haveria de vir um descendente deste povo. Um descendente de Abraão. Por meio de Abraão, Deus começou esse processo de criação de um povo. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, 12 filhos, 12 tribos de Israel, do qual Cristo descende da tribo de Judá. Assim como Davi também descende da tribo de Judá. E a promessa de Deus para Abraão é que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sem haver mais uma distinção étnica, um muro de separação. E realmente, Cristo derrubou o muro de separação. Não há mais uma distinção étnica. Cristo não é o Salvador dos judeus somente, mas de todos os povos. Inclusive, a salvação alcançou os gentios, os estrangeiros da aliança. E chegou a nós, aqui em Birigui, como um ótimo exemplo. E esse descendente de Abraão seria também descendente da tribo de Judá, descendente do rei Davi. E esse homem também haveria de reinar, representando o povo de Deus, mas, diferente de Davi, por meio de um reinado eterno. E há inúmeras profecias a respeito deste homem. Inúmeras. Este homem conhecido como o Messias, que foi muito mal compreendido pelo povo étnico de Deus. Pois lá no Evangelho de João nós já vemos, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então nós vemos que necessário é ter os olhos do entendimento abertos pelo Senhor, pois não é possível. Desde Gênesis a Malaquias apontam para Cristo claramente, e ainda assim não enxergaram em Jesus Cristo de Nazaré o Messias. É necessário um discernimento espiritual, isso só vem de Deus, não vem pelo nosso intelecto. E se hoje nós temos esse discernimento, é porque o Senhor fez um milagre em nós. E podemos enxergar, conforme a imagem multifacetada que Deus nos transmitiu a respeito do Messias, que ao mesmo tempo que é um rei conquistador, é um servo sofredor. Ao mesmo tempo que um leão da tribo de Judá é um cordeiro que foi entregue, imolado como sacrifício pelo povo de Deus. E que não só alcançaria vitória sobre Satanás e seus demônios, cumprindo assim a profecia de que esmagaria a cabeça da serpente, mas também salvaria o seu povo de seus pecados. E é isso que significa Jesus. Conforme o anjo disse para Maria, colocar o nome do bebê, Jesus, que significa Deus salva. E embora se cumpriu a promessa do Evangelho já no nascimento do Messias, o qual nós chamamos de Natal, Marcos começa dizendo que é a partir do momento, no início do Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, onde é nos apresentado João Batista, Marcos vai dizer que a partir daqui que Jesus, onde Jesus começou o seu ministério terreno, que aqui é o princípio do Evangelho, da Boa Nova. E ao dizer que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Marcos não quer dizer simplesmente que Jesus é o mensageiro com uma boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, mas não. Ele mesmo é o Evangelho. Jesus mesmo é a boa notícia de Deus para nós. E aqui nós vemos que o Messias não só é plenamente homem, Jesus, o nome que ao nascer recebeu em sua humanidade, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e como eu disse, Jesus significa Deus salva. E Cristo não é um
sobrenome, mas sim um título, que é o mesmo que Messias, e significa o ungido. Aquele destinado por Deus, ungido por Deus, para uma missão, para uma coroação, para um reinado. E não somente isso, mas Jesus também é descrito aqui como o Filho de Deus. E todos da época compreendiam qual é o significado de ser chamado de Filho de Deus. É uma declaração de divindade. Os imperadores pagãos, por exemplo, se diziam filhos dos deuses. Os judeus também compreenderiam muito bem isso. Por isso que pouco mais adiante no Evangelho, quiseram apedrejá-lo, pois ele declarou ser filho de Deus. E eles consideraram isso uma blasfêmia, pois eles não tinham a noção do Deus de Israel como um Deus triuno. E muito menos que Deus pudesse se fazer carne. Uma blasfêmia maior ainda para eles, por causa da cegueira deles. Se fazer carne, adentrar no espaço-tempo e habitar no meio de nós. Então, essa declaração para a mentalidade judaica soava claramente ser chamado de Filho de Deus, no sentido, significa que é Deus e igual a Deus. Então, o que podemos extrair nesse primeiro versículo? Podemos extrair a respeito da suprema dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa declaração, meus irmãos, é a fortaleza e a segurança da nossa fé. Jesus não era um hippie da praça. Jesus não era um revolucionário social. Um bom mestre, como os liberais gostam de defini-lo. Mas sim, ele é o próprio Deus encarnado, Criador e sustentador de todas as coisas. E como eu disse, ele tinha sido anunciado pelo próprio Senhor e pelos seus profetas no Antigo Testamento. Por isso Marcos diz que esse evangelho que ele anuncia, essa boa notícia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é invenção da sua cabeça, mas foi anunciado pelos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. Em especial no texto em questão, havia uma profecia a respeito daquele que anunciaria o Messias, o precursor. Está se referindo a quem? Está se referindo a João Batista. E olha que interessante. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, antes de haver 400 anos de silêncio profético, no final do livro de Malaquias, há uma profecia a respeito de João Batista. 400 anos depois do silêncio profético, eis que surge João Batista, anunciando o Senhor. E diz assim, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei o teu mensageiro, à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E agora sim é Isaías: vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aqueles que querem acusar a Bíblia de ter erros vão dizer assim: está um erro aí, porque falou o profeta Isaías, mas está citando Malaquias. Na verdade está citando os dois. No versículo 2 está citando Malaquias, e no versículo 3 está citando Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3. Mas não há erro nenhum aqui, pois era um costume citar o profeta maior, não como Isaías, e maior não porque ele era mais importante, mas porque ele escreveu mais, muito mais do que Malaquias. Há mais de 50 capítulos, 60 capítulos em Isaías, enquanto Malaquias há somente 4 capítulos. Então essas profecias, tanto Isaías e Malaquias, se cumprem em João Batista, o mensageiro chamado para anunciar a vinda do rei. Vocês lembram aqueles filmes medievais
onde tem uma pessoa que está lá tocando trombeta, o rei está chegando. Essa foi a missão de João Batista. O rei está chegando. Preparem o caminho para o Senhor. Façam caminhos planos para Ele. Ou seja, endireitem seus caminhos. Se arrependam, pois o reino está próximo. E se nós formos ver o Evangelho de Marcos, começa com testemunhos a respeito de Jesus. O versículo 1 começa com o testemunho do próprio Evangelho. O versículo 2 e 3 com o testemunho dos profetas. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Está lá em Malaquias 4, versículo 5. Está se referindo aqui a João Batista. João Batista é o Elias. Em que sentido? Não que ele se reencarnou, está falando Elias do Antigo Testamento. Mas que João Batista ele veio no espírito de Elias, no sentido, na pegada de Elias. Semelhante a Elias. Um cara casca dura. Um cara que vivia no deserto, assim como Elias. Sofrendo forte oposição. E pela divina providência, olha que legal isso, né? João Batista era primo, segundo a carne, de Jesus. Maria e Isabel eram primas. Mas provavelmente, eu creio que João Batista e Jesus não se conheceram muito ao longo de sua infância, adolescência e idade adulta. Pois, provavelmente, muito antes do encontro deles, que será narrado aqui agora, na verdade, no próximo sermão será narrado o encontro deles, né, que é o batismo de Jesus. João, muito antes, ele tinha sido convocado ao deserto, local onde Deus escolheu para ensiná-lo a respeito do Messias, a respeito do Senhor. O local onde João haveria de ter um seminário com Deus, o deserto. Versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, vemos que João, continuando aqui, né? Gostaria de ler. João vestia roupas, versículo 6, 7 e 8. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava cintos de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vemos que João tinha um modo bastante exótico de se vestir. E se assemelhava também ao profeta Elias, no Antigo Testamento. Lá em 2 Reis 1:8, diz que ele também se vestia com roupa de pelo e cinto de couro. E João Batista tinha uma alimentação bastante exótica também. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. E em Lucas, capítulo 1, versículo 15, quando o anjo se achega a Isabel, mãe de João Batista, e faz a profecia que ela haveria de engravidar e ter um menino, diz que esse menino, João Batista, ele seria grande diante do Senhor. Ele não beberia vinho e nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Portanto, de acordo com a Bíblia, João Batista não bebia vinho nem qualquer bebida alcoólica. Ele levava uma vida dedicada à sua missão espiritual. Pode ser que Deus o submeteu ao voto de Nazireu, que é o mesmo voto o qual o Senhor submeteu Sansão. Não sabemos de fato, mas estudiosos apontam para isso. O que significa isso? Deus o consagrou,
de um modo especial para uma missão. E incluir essas dietas alimentares, vestimentas e até mesmo abstinência de bebida alcoólica. Foi um caso específico esse profeta. Não é uma regra geral. Mas de modo que nós não compreendemos, Deus se agradou de consagrar alguns homens deste modo. Não compreendemos o motivo. E esse batismo de João, que ele pregava o arrependimento e o perdão de pecados, não é o mesmo batismo. E muita gente pensa que é o mesmo batismo que nós celebramos como sacramento hoje em dia na igreja cristã. Não é o mesmo batismo, irmãos. Para muitos, esse batismo de João é um mistério e até mesmo causa de debates. Mas, creio eu, que, estudando a respeito desse batismo, que o mais provável é que esse batismo de João era como o batismo de prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os prosélitos é aquela pessoa que é convertida, um gentil, um pagão, e é convertida e ele tem que fazer um rito de purificação para iniciar dentre o povo de Israel. Dizendo assim, estou me purificando da minha idolatria, das minhas impurezas, e agora faço parte deste povo. O povo de Israel creio no Deus de Israel. E havia um certo rito de purificação, um batismo de purificação. Mas a grande questão é o seguinte: ele não batizava gentios, ele estava batizando judeus por meio deste rito. E o que isso significa? Significa que ele estava dizendo: vocês olham para os gentios, para os pagãos, como se eles fossem os impuros, mas vocês estão carregados de pecado. Vocês precisam se arrepender de seus pecados. Vocês sim precisam de serem purificados. E o apóstolo Paulo mesmo disse que nem todos de Israel são de fato israelitas. De modo que nem todos que se dizem cristãos são de fato cristãos. E as pessoas chegavam a João, que era um profeta do Senhor, confessavam os seus pecados, reconhecendo que eram pecadoras. E assim João anunciava não somente a necessidade de arrependimento, mas também a vinda da cura. O reino está próximo. O Messias está por vir. Então nós vemos que João, ele é um exemplo. Ele é um exemplo de profeta. João é um exemplo de líder. Como líder, ele é um exemplo, porque ele conduzia todos os seus liderados para o supremo líder, que é Jesus. Isso é um grande ensinamento para os líderes da igreja, que querem acumular liderados para eles. João, ele apontava para Jesus. O objetivo dele era dar toda a glória para Jesus. E olha que ele foi tentado, inclusive a glória própria. Lembra que os fariseus mandaram pessoas para indagar João? E ao dizer: quem é você? Quem te deu autoridade para ficar fazendo esse batismo? Por acaso você é o Cristo? Por acaso você é o profeta? Quem é esse profeta aqui? Esse profeta também, creio eu, que está se referindo a Jesus. Que havia uma profecia de que haveria de vir um profeta superior a Moisés. Aí depois pergunta: quem é você? Elias? Que havia uma profecia lá em Malaquias que haveria de vir Elias. E João provavelmente, eu não sei se ele negou, ou ele não tinha respeito desse discernimento espiritual, sendo que ele prefigurava o Elias do Antigo Testamento. Ele também disse: não, não sou. Mas se ele fosse dominado pelo orgulho, ele podia dizer assim: sim, eu sou o profeta. Eu sou o Elias. Então, ele é um exemplo de líder.
ele era um holofote. João Batista era um holofote que iluminava Jesus Cristo, para que todos vissem Jesus Cristo. E esta era a sua mensagem, versículo 7. Depois de mim, vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O que João está querendo dizer aqui? Não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele está dizendo aqui, eu não sou digno nem de ser um escravo dele, pois essa era uma função de escravo, desamarrar a correia das sandálias. Eu não sou digno nem de ser um servo, nem de ser um escravo dele. E olha que coisa, né? O que podemos aprender a respeito disso? Quantas vezes nós inventamos um monte de desculpas para não servir a Deus? E ele diz também outra coisa. Eu não tenho poder para transformar corações de fato. Ele diz que eu batizo com água. Isso é um símbolo. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo, que é a regeneração. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo não é orar de línguas. O batismo com o Espírito Santo é a regeneração. Quando Deus nos traz da morte para a vida, abre os olhos do nosso entendimento. Regeneração, nascer de novo. E como eu disse, né, que João, além de ser um exemplo de líder, ele também é um grande exemplo de profeta. Por quê? Profetizar não é falar o futuro. Profetizar não é falar em mistérios, não é falar em línguas. Profetizar, irmãos, é pregar a palavra. Por isso que até hoje, na igreja presbiteriana, o ministério de pregação ao ensinar os seminaristas é conhecido como escola de profetas, os seminários. Profetizar é pregar a palavra. É chamar o povo de Deus ao arrependimento e apontá-los para Jesus. Por isso que João é o exemplo, fora Cristo, ele é o exemplo máximo de profeta, fora o Senhor Jesus. E olha que coisa, Jesus disse a respeito disso, e é um versículo que para muitos é enigmático, mas se estudarmos com atenção nós vamos entender. Lá em Lucas 7, versículo 28, Jesus disse, eu vos afirmo, que dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como assim? Jesus está dizendo aqui claramente que João Batista, ele é maior do que todos que antecederam ele. João Batista, ele é maior do que Moisés. Cristo está dizendo aqui. João Batista, ele é maior do que Davi. Cristo está dizendo aqui. Maior do que Abraão. Por quê? Justamente pela grandeza da sua missão. É isso que Jesus diz aqui claramente. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como compreender isso? Esse versículo, meus irmãos, tem como objetivo mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, o Antigo Testamento. Pois, embora João ele apareça no Novo Testamento, João Batista ele é considerado o último profeta da antiga aliança. O último profeta da antiga aliança. Pois João não experimentou durante o seu ministério o reino de Deus de fato, que se dá com a morte. Ele perdeu a cabeça muito antes, vocês lembram disso? O reino de Deus de fato se dá com a morte, com a ressurreição, com a ascensão de Cristo aos céus e com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Que ali sim
dá início à igreja cristã, com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Ali dá início à nova aliança. Ele não experimentou isso. Por isso que Jesus disse que o menor no reino de Deus, que está na nova aliança, é maior do que João Batista. É claro que o objetivo do nosso Senhor, ao meu ver, não é comparar grandezas de homens. Não é esse sentido. O objetivo, a chave para entendermos esse versículo é justamente mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E há vários versículos que deixam isso muito claro. Que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Na antiga aliança, era como se fosse um sistema de servidão, de escravidão. Mas na nova aliança em Cristo temos liberdade. Então, é infinita a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, que tinha sua glória, mas nada se compara. Tinha sua glória, era até mais complexa, mas nada se compara à beleza e à simplicidade da nova aliança. Então, para encerrarmos, meus irmãos, que pontos podemos extrair daqui? Primeiramente, versículo 1, a dignidade do nosso Senhor Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A dignidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Filho de Deus. Segundo, vemos que por meio do Evangelho se constitui o cumprimento das Escrituras. Vemos então a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra e também a soberania de Deus ao conduzir a história. E o trono sobre o qual Jesus se torna o Messias davídico é a cruz. É a cruz. O Cordeiro está no trono, como foi a visão do apóstolo João em Apocalipse. Ele viu um Cordeiro no trono. Vemos também João Batista como um exemplo de líder, como um exemplo de servo, como um exemplo de profeta. E quando eu falo líder, eu falo servo, tá? Pois Jesus diz, aquele que quer ser líder, que sirva. O exemplo de profeta. E vemos aqui também que Jesus é o modelo máximo que devemos olhar. Pois o próprio João, que é tão honrado pelo Senhor, ele diz: eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Nem disso eu sou digno. E podemos olhar para esse texto e dizer, assim como João, pensar, né? Como Deus pode nos usar para preparar o caminho de Jesus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Como Deus pode nos usar para preparar o caminho para Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para prepararmos o caminho de Jesus na vida das pessoas. Anunciando o Evangelho, que pode ser anunciado de diversas formas, mas com palavras, com mensagem, a boa notícia. Mas hoje nós temos infinitas possibilidades, podemos dizer assim. Seja uma conversa informal, seja um aconselhamento, seja por meio das mídias sociais. Como Deus pode nos usar para preparar o caminho do Senhor na vida das pessoas ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer